Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. Se emprestais somente àqueles de quem esperar receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande. Sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Rossio. Meus queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura que nos é dada hoje no livro de Samuel, um episódio relacionado ao rei Saul e Davi. Sabemos que Davi sucedeu Saul como rei do povo de Israel, mas nesse momento ainda era Saul o rei. Davi, aquele jovem guerreiro que foi trazido para a corte, venceu o Golias, o gigante, por isso ele ganhou a admiração de todas as pessoas, de todo o povo. E isso gerou no coração de Saul uma inveja, um ciúme, a ponto de Saul começar a odiar Davi e querer matá-lo. E esse episódio que nos foi proclamado é justamente ali um momento de tensão, de combate entre Saul e seus guardas e Davi, que já estava assim vivendo às escondidas para não ser morto por Saul, também com seus companheiros.
Então chega o momento em que Davi consegue chegar até onde Saul estava, dormindo. E Davi tem a oportunidade, se quisesse, de matar o seu inimigo, de matar aquele que o perseguia e desejava matá-lo. Mas naquele momento Davi disse: não irei matá-lo, mas levarei a sua lança como prova de que a vida dele esteve nas minhas mãos e eu o poupei. E assim Davi faz, olha a sabedoria. E aí então, quando Davi mostra a lança, e aí ele vai dizer: jamais eu haveria de levantar a minha mão contra um ungido do Senhor. Aquele rei era ungido por Deus. Por mais que ele fosse mau, ruim, quisesse matar o Davi, fizesse coisa errada, não governasse direito, não interessa. Era um ungido do Senhor, e contra o ungido eu não levanto as minhas mãos. Olha a sabedoria de Davi. Isso vale para nós. Isso vale para nós, meus irmãos. Também a gente aprender a jamais cair nessa tentação, nessa loucura de pensar em, levantar a nossa mão contra um ungido de Deus, uma pessoa ungida por Deus, um sacerdote, um diácono, um bispo. Talvez não só a mão, a voz, a língua, Pode ser quem for que vai se acertar suas contas com Deus, mas não cabe a mim. É um ungido do Senhor, e eu preciso respeitar isso. Vamos pedir essa sabedoria de Davi para todos nós. O Evangelho de hoje, uma das páginas talvez mais, não que seja de difícil compreensão, mas difícil aceitação, Quem entender, a gente entende. A gente que às vezes finge que não quer entender, não é? Mas a palavra é muito clara. Jesus vai dizer para os discípulos e para nós: amai os vossos inimigos. É isso mesmo que você ouviu. Não é amar os amigos. Amai os vossos inimigos. E vem mais. Aguenta essa. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam. E rezai por aqueles que vos caluniam. Rezai por aqueles que vos caluniam. Talvez você ouvindo isso pense: padre, também não é bem assim, Isso aqui é um simbolismo. Jesus não está querendo que a gente faça isso mesmo, ao pé da letra, não é verdade, padre? Não, é verdade sim. É ao pé da letra, sinto lhes dizer. E aqui está o diferencial do ser cristão. Porque, gente, fazer o bem a quem faz o bem para a gente, vocês não precisam ter fé para fazer isso. Basta você ter racionalidade, ser uma pessoa que tem juízo na cabeça. Amar quem te ama, qualquer ateu, qualquer à toa faz isso da vida. Não precisa ter uma fé, não precisa crer em Deus para fazer isso. Um bandido, um assassino, vai ter gente que ele ama. A mãe dele, sei lá quem, vai receber visita lá, o dia que ele estiver preso, vai ter alguém que ama ele. Por mais que ele fez coisa errada.
porque esse só quem merece, fazer para quem merece, a gente ainda está no Antigo Testamento. Que o Antigo Testamento é amai os vossos amigos, amai, né, quem vos ama, mas não odieis os vossos inimigos. Era não vos odiei, mas amar o inimigo, isso é Novo Testamento, isso é Jesus, que nos faz dar esse salto extraordinário na fé. Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Novo Testamento, amai os vossos inimigos. Então sim, é um ideal para nós cristãos. Padre, mas é impossível. Não é impossível, a graça de Deus vem ao auxílio da nossa fraqueza. Mas a gente tem que se desarmar. A gente tem que desarmar o coração. A dificuldade da gente entender esse evangelho é porque a gente se coloca numa situação que a gente é melhor que o outro. Que a gente é o bonzinho e ele é o mauzinho, então o mauzinho tem coisa que ele não merece. Mas o que a gente precisa entender é que não é bem assim que funciona. A palavra de Deus diz lá em Romanos, São Paulo aos Romanos, que Jesus morreu por nós quando éramos seus inimigos. Porque o pecado nos coloca numa situação de inimizade com Deus. Então Jesus na cruz, ele não morreu porque a gente era amiguinho dele. Não. Éramos inimigos dele. E mesmo assim ele dá vida. Mesmo assim ele nos ama. Mesmo assim ele morre na cruz por nós. E é isso justamente que redime essa condição de inimizade, que cura em nós, que nos liberta dessa situação de inimizade com Deus. Então quando a gente entende isso, que eu não era melhor que ninguém, você não era melhor que ninguém, ele morreu por você quando você era inimigo dele. Então ele me amou, ele viveu isso aqui em primeiro lugar. Ele rezou por mim. E aí quando eu compreendo isso, e eu me uno a Ele pela fé, eu aceito esse amor, eu aceito essa salvação, Ele me convida, olha o que eu fiz por você. Então agora você precisa estar unido a mim, ao meu coração, imitando o que eu fiz, e você também vai pedir esta graça a Deus, de amar os seus inimigos, de rezar por aqueles que vos perseguem, que vos caluniam. E aqui está esse diferencial, não pagar o mal com o mal. Você quebra essa cadeia, a gente quebra, mas a gente paga o mal com o bem, porque a nossa natureza é boa. Não é questão de merecimento, é porque de quem tem a natureza boa só pode vir o bem. E é o bem que cura o mal. Quando você devolve um bem, quando você recebeu um mal e devolve um bem, essa devolução tem um poder, tem um peso de curar aquela pessoa, de converter aquela pessoa, de fazer estremecer aquela pessoa que não esperava isso. Quem lembra aquela, não sei se vocês conhecem aquela historinha, né, das duas vizinhas? Eram as tal de duas vizinhas que viviam, elas foram muito amigas, depois teve uma confusão lá, viraram inimiga. Elas não podiam se ver na rua, que xingava, que falava mal, quase que se pegava no tapa. A Mariquinha e a Maricota. E aí então, a Mariquinha começou a vir na igreja, ouviu o padre Alessandro, começou a vir nas missas, e ela foi curando, né, o coração. Não, mas eu não posso ser assim. Eu não posso mais viver nessa amargura, nessa raiva, nessa vingança, nessa mágoa, porque isso está me matando. E ela foi então, né, abrindo o coração. Até que um dia ela encontrou a Maricota na rua e falou: ô comadre, quanto tempo que a gente está nessa desavença, vamos fazer as pazes.
A outra já toda desconfiada, não, sabe o que é? É porque eu comecei na igreja, lá na missa do padre, eu estou aprendendo que eu preciso perdoar. E a gente, né, vizinha, tudo, não dá, não é legal a gente continuar assim. Mas a Maricota, desconfiada, falou, vou pensar no seu caso. E aí chegou em casa e falou, aquela Mariquinha, ela tá com rolo, tá querendo aprontar para cima de mim, mas ela vai ter o troco dela. Isso não vai sair, essa história de fazer as pazes, essa conversinha fiada, não me engana não. Aí ela, já sei o que eu vou fazer. Pegou uma caixa, uma cesta, um papel de presente bonita assim. Aí pegou, sabe o que ela encheu aquilo? Esterco de vaca. Esterco de vaca. Embrulhou, bonito, chamou a empregada, falou, ó, leva lá e põe na porta da casa da Mariquinha, um cartãozinho, né? Aceito os seus pedidos de fazer as pazes, então estou te dando um lindo presente. Quando a Mariquinha recebeu, abriu aquilo, né? Aquela coisa nojenta e falou, não, mas eu não vou, isso não vai me fazer voltar atrás. Passou um mês, aí a Mariquinha devolveu com outro presente, o presente da Maricota, o esterco de vaca, né? E mandou a empregada ir lá levar também com um bilhetinho. Quando olhou, falou, vingança, eu sabia que ela iria vingar. Isso não é perdão nada, ela quer... Eu sei o que ela está querendo, implicar comigo. Quando ela abre aquele presente, era um ramalhete de flores. Flores bonitas, perfumadas, coloridas. E aí vem um bilhetinho escrito assim, em nome da nossa reconciliação, receba esse meu presente. Essas flores foram regadas, foram cultivadas no meu jardim, com aquele esterco de excelente qualidade que mês passado você me enviou. Quer dizer, é isso, meus irmãos. Ela devolveu com um bem. É isso que você está me dando? Mas, se é isso que você está me dando, eu vou transformar isso numa coisa boa. Porque eu tenho Deus no meu coração. E partilho com você o bem que você, sem querer, acabou fazendo para mim. Então veja, é uma história, claro que isso é um conto, né, uma fábula, mas para dizer que existe um jeito diferente da gente lidar. Por que o outro faz uma maldade? Por que o outro se torna o seu inimigo? Será que existe alguém mau por natureza? Será que as pessoas nascem más? Ou será que existe ali talvez uma alma que está gritando por socorro? Mas como ela não sabe como manifestar isso, ela é agressiva, é violenta, foi machucada, viveu um contexto familiar de traumas, de violências. Quantas vezes, meus irmãos, todo o mal que às vezes as pessoas manifestam, nada mais é do que o fruto de todo um contexto de vida que elas viveram. E se a gente não tem essa capacidade de olhar para além das aparências e perceber que existe ali também alguém, um filho de Deus, alguém criado à imagem e semelhança de Deus, e que só o amor pode curar aquela pessoa, só o amor pode transformar, só o amor pode libertar. Nós cristãos acreditamos nisso, e nisso está a nossa missão e o caminho que nós queremos trilhar. É fácil? Não. Mas volto a dizer, Deus nos assiste com a sua graça. Por isso, diante desse evangelho, vamos pedir a Deus, Senhor,
Dai-me a graça de pagar o mal com o bem, de transformar a ofensa, a dor, a mágoa em oração, em algo bom que eu possa ofertar, que eu possa oferecer. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Quando a gente, um dia, todos nós diante de Deus, vamos prestar conta, da nossa vida. E existem duas maneiras de Jesus, dois critérios quando nós estivermos diante do Rei Jesus. Um critério é a justiça, sermos julgados pela justiça. Você fez isso, deixou de fazer aquilo, toma o que você merece. Geralmente é assim que a gente quer tratar o próximo, principalmente quem a gente não gosta e não gosta da gente. Justiça. Mas existe um outro critério que ele pode usar, que é o critério da misericórdia. Misericórdia. Qual dos dois você escolheria para você? Justiça ou misericórdia? Misericórdia, né? Só que tem um porém. O mesmo que você escolher para você também tem que ser usado por seus inimigos. E aí você pensa, qual dos dois? Olha, meu irmão, minha irmã, por mais que você tenha raiva, sei lá o que te aprontaram, mas se você for capaz de abrir mão de ser julgado com misericórdia e querer a justiça só para a justiça também do seu inimigo, para ele não ter perdão, você está na água, viu? Precisa de conversão. Mas é a misericórdia, meus irmãos. Sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. Claro, as pessoas que erram, que cometem crimes, não significa que elas não têm que pagar pelo que elas cometeram. Sim, ela tem que pagar, isso é da lei natural que precisa ser colocada. Mas a gente desejar o mal, a gente desejar a morte, a gente desejar que aquela pessoa vá para o inferno, isso é pecado, não cabe a nós. Às vezes vem alguém, padre, eu tenho vontade de que fulano morra. Será que é pecado? Claro que é pecado, mas essa pessoa faz tanta ruindade, mas você não é juiz. Se ela está se acabando, se perdendo, procurando ir para o inferno, que então ela vá. Mas você não pode ir junto, porque quando você mata no seu coração, você está pecando e também sendo merecedor de ser condenado por Deus. Portanto, para nós, esse é o caminho. De rezar pela conversão, pela mudança, sim, mas jamais desejar o mal, jamais amaldiçoar, jamais querer que aquela pessoa, eu quero que sofra mesmo. A gente está pecando. Reze por ela, para que, quando a gente pensa, aqueles dois ladrões que morreram crucificados com Jesus, um de um lado, outro do outro, e saber que um homem que foi mal durante a sua vida, mas ali no último momento, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ou seja, ele se arrependeu. E qual que foi a resposta de Jesus para ele? Hoje
estarás comigo no paraíso. Às vezes é no fim da vida, às vezes é no último momento, mas para Deus ninguém é definitivamente um caso perdido. Muitos se deixam perder, se fazem perder, porque até o final se recusam a Deus, se recusam à conversão, se recusam a pedir perdão dos seus pecados. Mas enquanto nós estamos vivos, é a misericórdia do Senhor que nós devemos buscar e desejar aos nossos irmãos e irmãs. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.